tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Jéssica e estou aqui para mais uma aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês com as disciplinas de língua portuguesa e matemática. Vamos lá então? Primeiramente, vamos preencher aqui o cabeçalho da nossa apostila. Colocar também aqui o nome de vocês. E quarto ano A, B ou C. Atividade 1, coloquem a data. E agora nós vamos iniciar com língua portuguesa. Lendo. O gato do mato e o cachorro do morro. Era uma vez um mato, onde morava um gato do mato. E era outra vez um morro, onde morava um cachorro do morro. Um dia, o gato do mato estava almoçando e ouviu: "Socorro, socorro! Ai que eu morro!" O gato do mato largou o prato. "Cadê o rato? Vou a jato. Pode deixar que eu mato no ato de fato. Ou é um pato? Eu trato. Deixa que eu bato, desacato, faço gato e sapato." Mas não havia rato nem pato para a valentia do gato do mato. Só havia um cano esguichando na parede e os gritos do cachorro do morro. "Ai que jorro, socorro! Molhou o meu pelo até o forro. Mais um pouco até eu escorro. Ai se eu não corro, acho que eu morro." O gato ria e ria, gabava sua valentia. "Mas que medroso! Eu é que sou valente, não tenho medo nem de serpente." Não foi medo, foi susto. "Pois vamos fazer um concurso." "Vamos." "Eu nem tenho medo de urso." E ficaram os dois contando vantagem, dizendo bobagem, fingindo coragem. Nem no mato, nem no morro, no meio da praça, os outros bichos em volta achavam graça. Fragmento de Machado, Ana Maria. Então, aqui temos a referência, a editora, o ano de publicação. Observem também as ilustrações. E vamos interpretar aqui o texto, conversando sobre o texto. Quais os dois personagens principais do texto? De quem mais se fala no texto? Escrevam aqui. Os personagens principais são, e cite eles. Coloquem a letra maiúscula para o início da frase e a pontuação no final. Número 2. O gato do mato, ao sair para socorrer o cachorro, achou que se tratava de um rato ou de um pato, mas na verdade era. Marca um X aqui no que era. Era uma festa na praça? Um concurso no morro? Uma briga do pato com o rato? Ou um cano esguichando na parede? Marca um X na alternativa correta. Número 3. Observe as palavras nos trechos do texto e explique o sentido de cada uma delas. Letra A. Um gato do mato. Então, aqui, nessa frase, um gato do mato. Qual que é o sentido do mato? Quer dizer que era um gato que vivia no mato. Então, é isso que vocês deverão escrever aqui na frente. Isso é mostrar o sentido de cada palavra aqui destacada. Letra B. Pode deixar que eu mato. Percebam que é a mesma palavra. Gato do mato, pode deixar que eu mato. Mas elas não têm o mesmo sentido. Da primeira eu já contei para vocês. Agora da segunda vocês terão de pensar e escrever aqui sozinhos. E não significa a mesma coisa. Letra C. Um cachorro do morro. Então esse morro, qual que é o sentido dessa palavra? Nesta frase. E a letra D. Ai que eu morro. Qual que é o sentido de morro nesta frase? Número 4. No trecho, deixa que eu bato, desacato, faço gato e sapato. A expressão destacada significa
encorajar alguém, usar e abusar de alguém, uma forma de animar uma pessoa ou uma maneira de deixar alguém desanimado. Deixa que eu bato, desacato, faço gato e sapato. O que significa quando alguém fala que fez gato e sapato ou que faz gato e sapato de alguém? Significa o quê? Marca um X aqui em qual dessas alternativas que faz mais sentido. Número 5. Agora, procure no dicionário o significado das palavras que aparecem no texto e escreva abaixo. Gabava. Procurem por gabar no dicionário ou no Google mesmo, tá bom? Quem não tem dicionário, procura aí no Google. E escreve aqui na frente o que significa gabar. Esguichando, esguichar. O que significa esguichar? Escreve aqui também. Agora nós vamos iniciar matemática. Frações equivalentes. A professora vai explicar para vocês isso daqui utilizando uma cartolina, tá bom? Fiquem de olho que vocês vão entender direitinho. Crianças, então eu vou explicar para vocês como que funciona as frações equivalentes. Percebam que aqui eu tenho uma cartolina, ela está inteira, e eu apenas fiz os riscos aqui para as explicações, certo? Mas vejam que eu vou usar a mesma cartolina. Se ela não tivesse esses riscos aqui, ela estaria um branco no inteiro, uma parte inteira. Agora, eu vou colocar aqui, um vermelho. Percebam que ele ocupou um meio da cartolina, porque é uma metade. E se aqui está dividido em duas partes, ocupando um de dois, um meio. Se eu fosse dividir essa mesma cartolina, percebam que eu não vou mudar de cartolina. Ó, ela continua ocupando um meio, certo? Se eu fosse ocupar mais partes, olhem, vamos ver em quantas partes a mesma cartolina ficou agora? 1, 2, 3, 4. Nós temos agora 4 partes. De um inteiro, 4 partes. E quantas partes estão coloridas? 1, 2. Então, nós temos 2 quartos. Eu quero que vocês percebam que eu ocupei com o 2 o mesmo espaço que eu havia ocupado com o 1 de 1 meio. Eram 2 partes, tinha ficado 1 meio. Agora que eu reparti em 4 partes, ficou 2 quartos, ocupando a mesma parte, com a mesma quantidade colorida. Ah, professora, mas o que isso significa? Significa que 1 meio e 2 quartos são frações equivalentes, ou seja, que equivalem à mesma porção. Então, ocupamos a mesma quantidade de espaço da cartolina. E se eu fosse dividir esta cartolina, ó, que ela estava dividida em 4. Se eu fosse dividir ela em 8, ó, que é o que está representado em amarelo. Se eu fosse dividir ela em 8, vamos ver se está em 8 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora ela está dividida em 8 partes. São 1, 2, 3, 4 partes coloridas de 8. Então, seria representado 4 oitavos. E o 4 oitavos, ele ocupou o mesmo espaço que havia ocupado
o 2/4 e que havia ocupado o 1/2, tanto que a professora usou a mesma cartolina. Eu só repartir em mais partes. E assim nós podemos perceber que 1/2, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes. Elas equivalem ao mesmo espaço. Ocupa o mesmo espaço do todo, certo? Agora vamos para a tela que eu vou explicar para vocês as atividades. Como eu mostrei para vocês ali, dizemos então que 1/2, 2/4, 4/8 e 20/40. O 20/40 eu não demonstrei com a cartolina, mas ele segue o mesmo raciocínio, porque senão eu teria que dividir a cartolina em 40 partes. Então, eu espero que vocês tenham entendido que ele vai ser equivalente à mesma proporção. Todas essas frações aqui são frações equivalentes. Equi significa igual. Equivalente quer dizer de igual valor. Então, 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8, que é igual a 20/40. E assim por diante. Quanto mais partes eu for dividindo, mas ocupando o mesmo espaço, são frações equivalentes. Duas ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma porção do todo. Tanto que todas as partes que eu cortei das cartolinas coloridas, elas tinham o mesmo tamanho. Número 1. Registre a fração equivalente ao lado da fração. Note que a mesma parte do inteiro foi tomada. Então, percebam que todos os círculos aqui, eles têm o mesmo tamanho. E foi colorido em todos eles a mesma proporção. Metade dele está colorida, ó, em todos. Todos eles. Porém, eles estão divididos em quantidades diferentes. Esse está dividido só em 2 partes, esse em 4. E assim por diante. São cada vez mais partes aqui divididas. Então, como que vocês vão registrar a fração? São 2 partes. Então, eu coloco aqui o número 2 embaixo. Na parte de baixo da fração, eu coloco o valor que equivale a quantas partes foi dividido todo. Então, era 1, foi dividido em 2 partes. Coloco 2 aqui. Daí, tenho traço. E só tem uma parte colorida, então 1 eu coloco em cima. Nesse outro do lado, eram quantas partes? 1, 2, 3, 4. Então, vai colocar o 4 embaixo. Coloco o traço e em cima, quantos foi colorido? 1, 2. Então, 2/4. E assim por diante. Embaixo, o número que foi dividido, o círculo, e em cima, o número de partes que está colorido. Observe as figuras. Aqui, 1/2. Aqui tem um retângulo. Em todos eles tem o mesmo tamanho do retângulo. Em todos eles, vejam só que a parte colorida é a mesma proporção. Só que também dividido em quantidade diferente de partes. Aqui está só em 2, aqui está em 4, aqui está em 6 e aqui está em 8. Então, se eu pinto a metade de uma figura que foi dividida em 2, eu vou ter 1/2. Se eu pinto a metade da figura que está dividida em 4, eu vou ter 2/4, 2/4. Se eu pintar metade da figura que foi dividida em 6, eu vou ter 3/6. Se eu pintar a metade da figura que foi dividida em 8, terei 4/8. Podes afirmar que 1/2 é igual a 2/4. Ó, tudo a mesma coisa. Só o que muda são o número de divisões, que é igual a 3/6, que é igual a 4/8. Então, todas essas frações são frações
equivalentes, que equivalem à mesma proporção. Número 2. Registre a fração correspondente ao desenho e ligue as frações que são equivalentes. Aqui nós temos uma figura que está dividida em 1, 2, 3. Registrem aqui, lembrem que o todo é embaixo e a parte colorida que foi separada é em cima. Apesar dele não estar na ordem aqui, de não ser o primeiro que está colorido, ainda é uma das partes que está. Então, da mesma forma, vocês vão representar todos eles, aqui as frações, e ligar o que é equivalente, ou seja, fazer um risco ligando as frações que equivalem à mesma quantidade. Vejam pelo tamanho da figura, tá certo? Pela quantidade de parte colorida. Apesar de ser dividido em quantidades diferentes, o espaço que ocupa tem que ser o mesmo para ser equivalente. Número 3. Complete as cruzadinhas com o nome correspondente à fração. Então, aqui vocês terão de ver qual que vai ser o nome correspondente. Aqui, por exemplo, tem duas partes e só uma delas está colorida. Então, 1/2 vai escrever nesse sentido da flechinha. Meio. Aqui. E assim vocês farão com as outras. Observa bem, tá bom? Cada uma delas. E escrevam ali. E esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta para a professora da sua turma. Um beijão e tchau, tchau.